Olá, meu nome é Ivan Taveira, eu sou instrutor bíblico da Escola Bíblica Online. Nós estamos no primeiro módulo dos estudos bíblicos, hoje com o tema Sábado e Domingo. Será que o sábado é um dia ainda que está em vigor para ser guardado ou é domingo? Será que o domingo substituiu o sábado? E se substituiu, quando que se deu isso? E é correto? É bíblico? Bem, hoje nós estaremos sobre esse assunto e um pouco mais. Nós vamos ver o sábado na Bíblia, nós vamos ver o domingo, a origem do domingo, como que se deu a mudança, e nós vamos ver também profecias a respeito de tudo isso. Mas antes de nós iniciarmos os estudos, queria convidá-lo a fazer uma breve oração. Pai Santo e Amado, nós iremos estudar um tema muito importante na Tua Palavra, que é a respeito do Teu santo dia, que o Senhor estabeleceu desde a criação do mundo. No mundo cristão existe uma divergência, se devemos ou não devemos guardar esse dia. Nós queremos estudar a Tua Palavra, para realmente descobrir na Tua Palavra o que o Senhor tem a nos dizer a respeito disso. Por isso pedimos a direção do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas e caiamos em erros doutrinários de homens. Pedimos a Tua direção neste momento. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, gente. Há um salmo maravilhoso, que é o Salmo 1, que nós temos uma lição preciosa para aprender nesse salmo, logo no início. Olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, gente, essa primeira parte desse Salmo 1, nós vemos aqui o quão é bem-aventurado o homem que guarda a lei de Deus, que busca os caminhos do Senhor. Sabe? Muitas pessoas dizem que as leis de Deus foram abolidas, que não precisa guardar mais lei coisa nenhuma. Mas olha só, nesse Salmo 1 aqui, gente, ele nos dá uma dica muito clara para que nós nos afastemos do mal e buscamos as coisas agradáveis da lei de Deus. Buscar aprender da lei de Deus, meditar na lei de Deus. Porque quem assim o faz é comparado com uma árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas não murcham e dá o fruto no seu devido tempo. Agora, olha só que interessante, nesse mesmo salmo, na segunda parte, fala com relação aos ímpios, aos pecadores, os que não guardam a lei de Deus, os que não querem saber da lei de Deus. Olha que diz a segunda parte dos salmos, olha. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então você percebe aqui, gente, a lei de Deus nesse salmo 1 aqui, olha, até o juízo, porque olha só, fala da lei de Deus, daqueles que guardam, dos que não guardam. Dos que guardam são bem-aventurados, dos que não guardam, o que espera ele? O que aguarda ele, né? O juízo, né? Não prevalecerão na congregação dos justos, né? Olha só, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, haverá um juízo, gente, haverá um juízo. E qual que é a norma do juízo? São as leis de Deus. Então, muitas pessoas dizem que as leis foram abolidas, né? E que não precisa guardar mais lei coisa nenhuma, né? Aí quando você começa a dizer para as pessoas sobre, então eu posso matar? Não, não pode matar. Então eu posso adulterar? Não, não pode adulterar. Ah, então eu posso fazer mais cultura? Também não pode. Então você vai vendo que vai fazendo a listagem das leis de Deus, aí eles dizem que está em vigor. Mas quando chega sobre o sábado, ah não, o sábado foi abolido. Aí você para pensar, mas só um mandamento? De 10 mandamentos, só um foi abolido? Então é disso que nós vamos tratar hoje, sabe? Sobre o sábado. Sobre esse mandamento esquecido, essa brecha que está na lei de Deus, que foi colocada na lei de Deus. Então nós vamos estar sobre isso hoje. Olha só, vamos ver primeiramente o sábado na Bíblia, né? O sábado na Bíblia. Logo no início, gente, nós vemos o sábado na criação de Deus, antes do pecado, gente, antes de o pecado fazer essa separação entre o homem e Deus. Deus já tinha estabelecido o seu sábado. Olha o que diz o verso de Gênesis, né? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Percebe, gente? Logo no início aqui nós vemos, gente, no capítulo 2 de Gênesis, né? Essa palavra aqui, né? A partir do verso 1, né? Gênesis capítulo 2, verso 1 em diante. Você vê o sábado na criação. Antes de haver pecado, Deus estabeleceu o sábado. Agora, olha que interessante, gente. Deus colocou o sábado na sua lei, nos 10 mandamentos.
Aí, os 10 mandamentos nos tem uma coisa muito importante para a gente meditar. Nós vamos seguir aqui o conselho de Salmo 1, tá? Meditando na lei. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui o sábado na lei de Deus como um memorial da criação. Olha só, por que Deus quer que a gente guarde, né, o sábado, né? Então, começa assim, olha, a lei do sábado, né? O que está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, né? Olha, esse é o quarto mandamento da lei de Deus, tá? É o quarto mandamento. Diz assim, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que começa com lembra-te, gente? Por que começa com lembra-te? Porque já existiu o sábado antes. E se esqueceram. Esqueceram do sábado. Então Deus fala assim, olha, não se esqueçam. Não se esqueçam. Porque já tem o sábado. Existe o sábado. Então, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Por quê? Por que Deus quer que a gente guarde o sábado? Por que Ele quer que a gente santifique esse dia? Diz aqui, olha, na própria lei, olha. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então você viu lá, né? Gênesis capítulo 2, que Deus descansou nesse dia. Deus criou o sábado, gente, mas não criou nada nele. Todos os dias Deus criou. Deus criou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o 7º. Deus criou todos eles. Mas Deus abençoou e santificou um. Cada dia que Deus criou alguma coisa nele. Né? No primeiro dia Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Né? No 2º dia Deus fez a separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Né? O firmamento, os céus e os mares. Né? No 3º dia a porção seca apareceu. Né? No 4º dia Deus fez os luzeiros. Né? No 5º dia Deus criou os animais marinhos, os animais nas aves. Né? E no 6º dia então Deus fez todos os animais. Criou todos os animais da terra e também criou o homem. Então notem que cada dia que Deus criou alguma coisa nele. Mas quando Deus criou o sábado, Deus não criou nada nesse dia. Deus criou apenas um dia. A semana era de 6 dias. Deus fez o quê? Não, a semana vai ser de 7 dias. Agora só que o 7º dia aqui é meu. Eu quero que o ser humano venha ter comigo. Venha a santificar. Esse dia foi santificado. O que é santificado, gente? Separado. Separado para fins sagrados. Sabe? A gente tem todos os dias da semana, os 6 dias da semana, para a gente fazer os nossos afazeres. As nossas preocupações, o nosso corre-corre. Mas o 7º dia Deus falou assim, não, esse 7º dia agora é meu, não é dos homens. É meu, esse dia é meu. Eu quero que vocês, homens, venham. Homem, eu falo no sentido assim, da humanidade, né? Que vocês venham ter comigo. Vocês venham ter comigo. Aprender de mim. Dedicar tempo para mim. Se consagrar comigo. Santificar. Sabe? Esse é o motivo. E outra, você percebe que quando você sabe que, né, Deus tem esse motivo que é a criação, que Deus fez todas as coisas, Deus é o Criador, Ele está dizendo para nós o seguinte, olha, você não veio do macaco, você não veio de uma ameba, de uma evolução, de uma explosão, do Big Bang. Não, você foi criado por mim. Eu sou Deus. Você percebe, gente, como que é importante? Como que dá um destaque nesse dia? Só que, olha que legal, seguindo o conselho de Salmo 1, né, medita na lei. Então, aqui nós vemos o sábado como um memorial da criação. Deus está dizendo, ó, eu quero que você guarde o sábado, porque eu sou o criador dele. Eu criei o sábado, eu sou Deus. Então você se lembra de mim. E o sábado é um memorial da criação. Né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus é criador. Então lembre-se desse dia, porque esse dia é um memorial de que tem um Deus que criou todas as coisas. De que esse Deus separou esse dia para nós adorarmos Ele. Sabe? Você adora a Deus todos os dias. Todos os dias você adora a Deus. Mas com que qualidade você adora a Deus todos os dias? Você tem todos os seus afazeres, né? O seu corre-corre da vida. Agora o sábado não. O sábado você tem ele inteiro para adorar a Deus. Sabe? Você vai ter comunhão com Deus o dia inteiro. Você não vai estar preocupado com as coisas daqui e dali. Sabe? Você vai estar dedicando, se consagrando ao Senhor num dia inteiro. Sabe? É uma consagração. Que coisa maravilhosa, gente. Só que olha que interessante, né? Então aqui, meditando na lei, como diz lá em Salmo 1, nós vimos aqui que o sábado, então, é um memorial da criação. Mas quando você vai para Deuteronômio, que é uma repetição da lei, lá em Deuteronômio, você vai ver uma coisa diferente, né? Deuteronômio capítulo 5, você vê as leis de Deus, né? A repetição das leis de Deus. E no 4º mandamento você vai ver o seguinte, olha, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Até aqui está tudo certo, né? Está igual lá, não está? Em Êxodo 20. Mas olha o que diz aqui, olha. Para que o teu servo e tua serva descansem como tu. Já tem aqui uma coisa assim. Está declarando aqui, olha. O seu empregado merece também descanso. Como você descansa também. Você não deve forçar eles. Sabe? O animalzinho teu, não. Tem que descansar. Né? Por quê? Porque agora Deus quer que guarde o sábado aqui no Deuteronômio, né? Na repetição, né? Olha. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Opa! Lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 e diante, nós vemos que Deus pede para que guarde o sábado, porque é o memorial da criação. Mas aqui em Deuteronômio está dizendo que fosse servo na terra do Egito. Então, o sábado aqui é para o judeu. Gente, aqui está demonstrando para a gente claramente que o sábado também é um memorial da redenção. O povo estava escravo no Egito e Deus libertou o povo. Libertou. Deus é libertador, sabe? Assim como nós também estávamos presos nas garras do pecado, Deus nos resgatou das garras do pecado, nos libertou, sabe? Então o sábado também é o memorial da redenção, o memorial da redenção, de que Deus é libertador, de que Deus nos liberta das garras do pecado, da servidão, do jugo da escravidão, sabe? Então nós temos que meditar. Quando você medita na lei, você vai entender profundamente essas coisas, tá bom? Vamos continuar. O sábado, ele é um mandamento da lei de Deus ou de Moisés? Né? Porque as pessoas sempre quando você fala do sábado, da lei, não, tem 613 mandamentos. Né? Mas as pessoas não conseguem distinguir, gente, não conseguem meditar na lei de Deus. Porque se as pessoas começarem a meditar, elas vão saber que tem distinção entre leis e leis. Né? Existe distinção, existe leis civis na Bíblia. Se a pessoa furtou, como que deve fazer com ela? Vai ter que restituir, se foi pego em flagrante lá, vai ter que restituir, vai ter que fazer isso e aquilo. Se uma pessoa estiver brigando uma com a outra lá e um ferir o outro lá, o que vai acontecer com ele? São leis civis. A Bíblia tem 603 mandamentos, sim, mas tem distinção entre eles. Então tem as leis civis, né? Tem as leis de saúde. Por exemplo, se uma pessoa tiver com lepra, ela não pode ficar no acampamento, ela tem que ser tirada fora, tem que separar ela, porque senão vai contaminar todo o acampamento. Naquele tempo não tinha hospitais, né? Não tinha conhecimento da ciência como tem hoje. Então, se a pessoa pegava lepra, uma doença contagiosa, ela tinha que ser tirada, ficava em quarentena, sabe? O que se fazer com a casa da pessoa quando começa a aparecer mancha? Essas são as leis de saúde. O tipo de alimento que você pode comer. Se você comer esse alimento, você vai fazer mal para você, você vai se prejudicar. Então Deus separou alimentos limpos de alimentos imundos. São leis de saúde, gente. São leis de saúde. Que estão em vigor até hoje. Sabe? O que vocês fizeram na pandemia do Covid? Não fizeram quarentena? Porque não sabiam o que fazer. Então seguiram a Bíblia, seguiram o conselho da Bíblia. Quarentena. Percebe, gente? Então, existe diferença das leis. Tem as leis cerimoniais, as leis que, como que deve o sacerdote entrar no templo, o tipo de sacrifício deve ser, como deve ser oferecido o sacrifício. Tudo isso são leis. Mas são leis separadas, leis diferentes. São as leis cerimoniais, que apontavam o quê? Para cerimônias religiosas no templo. Né? E tem as leis morais. O que são leis morais? São leis que têm a ver com a nossa conduta moral, sabe? Tem a ver com o nosso procedimento diante de Deus e dos homens. Isso é lei moral, isso aí. Você tem que ver com a conduta do ser humano. Né? Então, o amor para com Deus é amor para com o próximo. Essas são as leis morais, que são refletidas nos 10 mandamentos de Deus. Que Jesus fez um resumo. Jesus disse que elas, né, se você amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como você mesmo, você vai cumprir toda a lei. Porque, de fato, os mandamentos de Deus têm a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Por que Deus mandou Moisés trazer 2 tábuas, né? Por quê? Porque a primeira tábua diz respeito ao amor para com Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificar, porque Deus fez as coisas. Então esses mandamentos são amor para com Deus. A outra tábua, que é amor para com o próximo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Não cobiçarás. Percebe? Isso tem a ver com o próximo. Então, quando Jesus falou assim, olha, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você vai cumprir todos esses mandamentos. Tá? Agora, olha que interessante. Nós temos um mandamento do sábado. E aí diz o seguinte, não, o sábado é para o judeu. Né? O sábado foi... essa lei é a lei de Moisés. Será, gente? Olha só o que diz Êxodo capítulo 31, verso 18, olha. E deu a Moisés
quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Não foi Moisés que escreveu, gente. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, não foi escrito por Moisés. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 20, verso 12, olha. E também lhe dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Então, o sábado, gente, na lei de Deus, sabe? Esse é o sábado de Deus. O sábado que está na lei de Deus ali, olha, é o 7º dia da semana. Esse é o sábado de Deus, tá? E é muito claro em Ezequiel capítulo 20, verso 12, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Então é Deus que santificou o sábado e Ele também nos santifica, porque se a gente tiver comunhão com Deus no seu santo dia, nós também vamos ser santificados. Você percebe, gente? Nós vamos ter essa comunhão com Deus, Deus vai nos santificar. Então o sábado é um memorial, gente, da criação, da redenção, e é um lembrete para nós que Deus nos santifica. Você percebe? Agora, olha que interessante. O sábado na lei de Deus, né? É de Deus ou de Moisés? Então, você vai perceber uma distinção entre a lei de Deus e a lei de Moisés. Você vai perceber uma distinção. Lá em Êxodo capítulo 25, verso 21 e 22, diz assim, olha. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Quer dizer, os 10 mandamentos, o testemunho que Deus deu para Moisés ali na tábua, né? E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, olha que interessante. A arca da aliança, gente, era um móvel de ouro, né? Que tinha uma tampa, que era chamada tampa da proposição, né? Que era o propiciatório ali, onde Deus aparecia. Agora Deus aparecia assim entre os querubins. Ali era a tampa da arca. E o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha as leis de Deus, gente. Os 10 mandamentos que foi colocado dentro da arca. Agora, olha que interessante. Deuteronômio capítulo 31, verso 24 e 26, olha. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, até se acabarem, Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, olha que interessante. Os 10 mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus, foi colocado dentro da arca. O livro da lei, a Torá, escrito por Moisés, foi colocado fora da arca, ao lado da arca, lá de fora. Percebe, gente, a diferença? E olha só, Levítico 23, verso 32. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas, aos 9 do mês à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Não vou falar sobre isso aqui agora. Vou falar sobre as leis cerimoniais, tá? Que fala de um sábado que não é o sábado do 7º dia. Porque aqui está dizendo o seguinte, olha, aos 9 do mês, quer dizer, à tarde, né? De uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Olha só, o vosso sábado. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero dizer para vocês, a lei de Deus foi colocada dentro da arca, né? Os 10 mandamentos. A Torá foi colocada fora da arca. Então já tem uma distinção. Já percebendo aqui que a lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus e que a Torá foi escrita por Moisés, tá? Agora nós vamos ver a distinção entre o sábado de Deus e o sábado da lei de Moisés. Nós vamos ver a distinção. Olha só, Levítico capítulo 23 fala sobre as festas solenes do Senhor, né? E logo no início Deus dá uma distinção do sábado dele, olha. 6 dias de trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Olha só, sábado do Senhor. Então esse é o sábado do 7º dia. É o sábado da lei de Deus, da lei escrita pelo próprio dedo de Deus. Esse tem uma distinção. Deus chama de meu sábado, tá? Sábado do Senhor. Esse é o sábado de Deus. É meu sábado. Agora, notem, gente. Nesse mesmo capítulo de Levítico 23, a partir do verso 27 até o 32, fala de outro sábado. É o dia da expiação. Né? Olha só. Mas aos 10 dias deste mês 7º, né, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Percebe aqui então, gente? No 7º mês, no 10º dia do 7º mês, era um sábado. A partir do dia 9 desse mês 7º, eles passavam a guardar o sábado. Né? No pôr do sol do dia 9 já começava a guardar o sábado, que já era o 10º dia, né? Do dia da expiação. Era um sábado, mas que sábado que era? Vosso sábado. Sábado de vocês. O sábado de Deus, ele fala assim, os meus sábados, que é o sábado da lei, que está no mandamento de Deus, escrito pelo dedo dele. Esse Deus chama de meu sábado, sábado do Senhor. Agora,
Os sábados cerimoniais, que tinha a ver com as festas cerimoniais, esses sábados eram considerados vosso sábado, o sábado do povo. Desculpa. Era as festas, gente. As festas. Então, quando você começa a meditar na lei de Deus, você começa a ver essas coisas, você começa a entender. Opa, tem diferenciação das leis. Existe a lei de Deus e existe as leis que era do povo, né? As festas solenes. Aí fica fácil você entender Colossenses. Lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, a partir do verso 14, né, até o verso 17, tem gente que lê esses versos aqui para afirmar que o sábado foi abolido, né? Olha o que diz lá, olha. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha que interessante. As pessoas pegam esse verso aqui, e de fato, você lendo esse verso aqui, dá a impressão que o Paulo está falando do sábado, né? Que o sábado foi abolido. Mas que sábado Paulo está falando? Do que eram sombras. Do que eram sombras. O que é sombra, gente? Sombra aponta para uma realidade. Aquelas festas solenes que havia no santuário apontavam para Jesus. Todas aquelas festas cerimoniais, aqueles ritos cerimoniais, eles apontavam para Jesus. Jesus é o cordeiro. Jesus é o sacerdote. Sabe? Jesus é o santuário. Percebe, gente? Então tudo aquilo era uma sombra. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Para dizer o quê? Que foi cumprido. Que tudo que estava aqui na terra, tudo aquilo que apontava, não precisava mais, porque já foi cumprido em Jesus. Então, aquelas festas, aqueles rituais, aqueles sacrifícios, não precisam mais ser feitos. Por quê? Porque eles se cumpriram. Se cumpriram em quem? Em Cristo. A sombra agora, né, deixou de existir, porque agora veio a realidade, que é Cristo. Então, essas festas, gente, que eram consideradas sábados, né, vossos sábados, agora se cumpriu em Cristo. Então, Cristo é nosso sábado naquelas festas. As pessoas não entendem isso. Então, aquele sábado ali, aquelas festas, Cristo é nosso sábado. Sabe? Dessas festas agora. Nós temos um sumo sacerdote no céu, num santuário feito não por mãos humanas, como está lá em Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Sabe? Lê lá em Hebreus. Só que o sábado do Senhor continua. Não foi abolido o sábado do Senhor. Mas sim, os vossos sábados que eles se cumpriram em Cristo. Porque eram cerimônias, apontavam para Jesus. Tá? Ele é nosso descanso, ele é nosso sábado. Percebe? Só que ainda, gente, o sábado da lei de Deus está lá, escrito pelo dedo de Deus. Percebe a diferenciação? Então, quando você entende essas coisas, você começa a ter uma visão mais ampla, tá? Agora, olha que interessante. Será que o sábado foi dado só na lei? Será que é só na lei de Deus, lá no Sinai, que foi dada as leis de Deus, né? Será que as leis de Deus foram dadas só ali? Não, gente, as leis de Deus sempre existiram. Os mandamentos de Deus sempre existiram, né? Olha só, Êxodo capítulo 16, antes da lei, porque a lei foi dada no Êxodo capítulo 20. Então, Êxodo capítulo 16 mostra ali quando Deus derramou o maná, gente. Deus deu o maná para o povo no deserto. Olha só, 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Olha só, gente, a padaria do céu fechou. Durante a semana toda, Deus mandava o maná, o pão do céu. Mas quando chegou na sexta-feira, a padaria fechou. A padaria do céu fechou. Deus não mandou maná. Deus mandou maná no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no 6º dia. No 6º dia, foi pedido para que pegasse em dobro, porque no sábado não ia ter. Se as pessoas pegassem em dobro nos dias normais, primeiro, segundo, terceiro e quarto dia, quinto dia, dava bicho, criava bicho. Mas quando chegou no 6º dia, Deus falou assim, olha, você pode pegar em dobro, porque no sábado não vai ter. E não dava bicho. Não dava bicho. Você vê, Deus abençoou o sábado. Deus mostrou isso pra gente, sabe? Então, antes de dar o mandamento do sábado lá, no Monte Sinai, já tinha o sábado antes, sabe? Olha só, o que diz? Será que Abraão guardou o sábado? Olha, gente, eu vou dizer para você uma coisa. Eu vi um pastor, sabe? Um pastor, eu vou dar o nome dele, sabe? É um pastor da Assembleia de Deus, nossa, agora me fugiu o nome dele, gente. Nossa, agora, foi que dar um nome. Pastor Elias Soares. Eu vi o pastor Elias Soares argumentando contra o sábado, porque ele é contrário ao sábado, ele disse que o sábado foi abolido. Ele disse assim, eu não vejo na Bíblia Adão guardando o sábado. Eu não vejo na Bíblia ninguém guardando o sábado. Poxa, gente, eu acho assim uma incoerência danada. A pessoa fala uma coisa dessa, um pastor, um cara que é inteligente, um cara formado, sabe? O cara dizer
que não vê na Bíblia ninguém guardando o sábado. Não viu Adão guardando o sábado, sabe? Pessoas que estão apegadas na letra da lei, gente, na letra. Essas pessoas falam que nós estamos na letra, mas quem está na letra é eles. Eles querem ver assim no versículo assim, olha, e Adão guardou o sábado, e Abraão guardou o sábado, e... Gente, tem um ditado que diz assim, para quem sabe ler, o pinga é letra. Olha que diz Gênesis capítulo 26, verso 5, olha. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. As minhas leis. Deus escreveu o mandamento dele com o dedo dele. Os 10 mandamentos são leis de Deus. E embora não estava escrito ainda, né, mas Abraão já sabia. Por que o povo lá foi pegar o maná no sexto dia para guardar o sábado? Se não tinha dado a lei ainda lá em Êxodo, no capítulo 20. Em Êxodo 16 ele falou que colheu o maná lá. Mas no sábado não tinha. Então, Deus já havia dito, né? Esse povo tem que guardar minha lei. Já tinha a lei de Deus, gente. E o sábado já existia. Agora, será que Abraão não guardou o sábado, gente? Será? Segundo o pastor Elias Soares, não. Mas eu não preciso estar escrito para mim aqui, ó, Abraão guardou o sábado. Eu não preciso estar escrito aqui. Porque eu estou vendo aqui que Abraão guardou as leis de Deus. Guardou todas as leis de Deus. Então, para mim é muito claro que Abraão guardou o sábado, gente. Olha só. Eu não vejo dificuldade nisso. Mas tem pessoas que vê, sabe? Pessoas que querem ter escrito assim, olha, e Abraão guardou o sábado. Tem muitas coisas na Bíblia, gente, que é subentendido. Tá? Tem muita coisa na Bíblia que você não vai ter ali explícito, sabe? Ali. Tem coisa que você vai ter que examinar. Meditar na lei de Deus. Você vai ver nela coisas lindas. Jesus nos mostrou uma coisa maravilhosa, gente. Quando ele disse, ouvis que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você cobiçar uma mulher, você já cometeu adultério no seu coração com ela. Você percebe como Jesus foi muito mais a fundo? Você vê, Jesus foi mais fundo na lei. Meditar na lei do Senhor, gente. Medita na lei de Deus. Que você vai ser como árvore plantada junto à corrente de águas. Sabe? Que coisa maravilhosa, gente. Nós temos que, muitas vezes, olhar no que está subentendido na Bíblia. Às vezes não está explícito a coisa ali, mas está ali subentendido ali. Então você tem que analisar isso também. Tá bom? Olha só. Qual que é o argumento das pessoas, né? O sábado foi para o judeu. O sábado é do judeu. Será que o sábado foi só para o judeu, gente? Primeiro, Deus criou o sábado, não tinha nem judeu. Né? Deus tinha feito o homem. Né? Deus criou o sábado na criação do mundo. Antes de haver pecado, antes de haver judeu, antes de haver tudo. Deus criou o sábado. Né? E Deus disse para lembrar desse dia. Né? Como memorial da criação, como memorial da redenção, como nós já vimos. Né? Então, será que o sábado é só do judeu? Será que tem algum verso na Bíblia que diz que não é só do judeu, que é de todo mundo? Existe, gente. Existe esse verso lá, Isaías 56, capítulo 56, verso 2, 6 e 7, que diz lá, olha. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. Aqui está dizendo judeu? Não, bem-aventurado o judeu que fizer isso? Não, bem-aventurado o homem, né? E o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E continua, olha. E aos filhos dos estrangeiros, que não são judeus, que se unirem ao Senhor para o servirem, e para amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçam a minha aliança, que guardam as leis de Deus no coração, sabe? Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tá aí, gente. Tá bem claro, bem nítido, sabe? Tá aqui, olha. O sábado sendo guardado pelos estrangeiros. Não foi só para o judeu, não, que Deus deu o sábado, não. Deus está dizendo aqui, olha, para os estrangeiros, para os eunucos. Você lê lá Isaías 56. Ah, mas isso é no Antigo Testamento, né? As pessoas vão falar isso, gente. É no Antigo Testamento. Será que Jesus aboliu o sábado? Porque fala o seguinte, não, essas coisas tudo no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento Deus aboliu tudo. Jesus aboliu tudo. Será que aboliu, gente? Olha só, Mateus capítulo 5, verso 17 até o 19. Porque tem gente que lê só o primeiro verso, que diz assim, olha. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ah, as pessoas param por aqui. Jesus cumpriu, então não preciso cumprir mais, porque ele cumpriu por mim. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Jesus continua, olha. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus.
Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. O próprio Cristo disse isso, gente. Eu digo para vocês, o céu e a terra já passaram? Já passou o céu e a terra? Tudo se cumpriu? Não. Então, nem um tiozinho, nem um jotinha da lei será omitido, gente. Está lá o sábado, quarto mandamento. Está lá o quarto mandamento da lei de Deus. Então, qualquer um, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, né, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Quer dizer, não vai para o céu, gente. Menor, não vai para o céu. Mas aquele que ensinar, que guardar, ensinar, será chamado grande. Presta atenção nisso, gente. O próprio Jesus Cristo disse isso, palavras do mestre. Do mestre. Será que Jesus se contradisse? Vamos ver. Jesus curou no sábado. É o argumento que as pessoas falam, né? Ah, Jesus curou no sábado, então eu posso também curar no sábado, posso fazer qualquer coisa, estou livre. Olha, gente, tem pessoas que para justificar o seu trabalho no sábado, a violação do sábado, porque vai trabalhar, transgride o sábado, trabalhando para si, sabe, para o seu ganho. Aí fala assim, não, Jesus também trabalhou, eu também trabalho. Mas qual foi o trabalho de Jesus? Né? Olha só, Lucas capítulo 14, verso 3 ao 6, olha. E Jesus respondendo falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando, o curou e despediu. E respondendo lhes disse, qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, ou não tira logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Quer dizer, os fariseus, né, que todo mundo fala assim, né, que o fariseu acusava Jesus lá de ter transgredido o sábado, né? Os fariseus que eram hipócritas. Mas Jesus não transgrediu o sábado coisa nenhuma, gente. Jesus fez uma pergunta. É lícito fazer o bem no sábado? É pecado você fazer o bem no sábado? É pecado você curar? Alguém peca por curar no sábado? Não. Eles ficaram quietos. Se fosse pecado, eles falavam, Jesus, é pecado. É pecado. O senhor está transgredindo o sábado, o senhor curando no sábado. Não, eles ficaram quietos. Porque de fato não é pecado. Não é pecado fazer o bem no sábado, gente. Não tem quem peque fazendo o bem no sábado. Percebe isso, gente? Então, o fato de Jesus ter curado no sábado não é motivo para as pessoas falarem assim, ah, Jesus curou no sábado, também vou trabalhar então, né? Olha só, outro detalhe que eles dizem, né? Os discípulos escolheram espiga no sábado, comeram no sábado. Escolheram. Olha só, gente. Lucas capítulo 12, verso 1 ao 4, olha. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Não pode fazer num sábado. Mas o que Jesus disse para eles? Olha, ele por eles disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Aqueles pães, gente, eram os pães da proposição, os pães sagrados, que eram dados só aos sacerdotes. Então Jesus fez uma coisa aqui, gente, interessante. Ele falou assim, olha, eles estão colhendo não para negociar, não para vender. Eles estão colhendo para comer, para se alimentar. Então, não é pecado comer no sábado. Você não vai comer no sábado? Você vai pecar comendo? Não, mas estão colhendo. Mas não estão colhendo para vender. Eles estão colhendo para comer. Para comer. Pegando fruto do pé no sábado, você peca? Você peca de você pegar um fruto no pé e comer? Não, gente. Jesus disse que não peca fazendo isso. Percebe, gente? Então, tem pessoas que não conseguem meditar na lei do Senhor, né? Como está lá em Salmo 1. Não consegue meditar na lei do Senhor. Não consegue. É simples aqui, gente. Bem simples. Olha que diz Deuteronômio capítulo 23, versos 24 e 25, olha. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo até te fartares. Porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Olha que interessante, gente. Se chegasse na fazenda lá, se entrasse na fazenda lá, você está caminhando, e tem as frutas ali, você comer, você não está furtando, você não está roubando do fazendeiro ali. Deus está falando assim, você está matando sua fome. Você não peca por fazer isso. Você não transgride o mandamento de Deus fazendo isso. Percebe, gente? Então está na lei de Deus. Na lei de Deus já está dizendo isso aqui lá na Torá, lá, gente, está escrito isso. E os fariseus ignoraram essas coisas, gente. Você percebe? Então nós temos que estar atento para a gente não cair na sedução do maligno, gente, do inimigo, sabe? Fazendo com que nós transgredimos o mandamento de Deus, sabe? Nós temos que ter atenção sobre isso. Aí a pessoa diz o seguinte, bem, eu não guardo o sábado porque Jesus é o Senhor do sábado. Sim, de fato, verdade. Foi Jesus que criou o sábado.
Jesus é o seu Criador, gente, né? Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sabe? Jesus criou todas as coisas, gente. Jesus criou o sábado. Olha só. Ou não tens lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Percebe aqui, gente? Percebe que Deus condenou a hipocrisia daqueles fariseus hipócritas, né? Que ficavam ali cuidando, não pode comer no dia de sábado, seus hipócritas. Está aqui quem é maior do que o sábado. Porque eu fiz o sábado. Deus fez o sábado, Ele é o Senhor do sábado, o sábado é dele. E até é interessante isso, gente. Quando Jesus diz assim, olha, eu sou o Senhor do sábado, então o sábado é o dia do Senhor. Você consegue fazer essa palavra aqui, entender essa palavra? Né? Se Jesus é o Senhor do sábado, logo o sábado é o dia do Senhor, porque o sábado é dele. Percebe, gente? Então, tem lá uma passagem na Bíblia de Apocalipse, né, que João, né, teve a visão de Cristo glorificado, né, no dia do Senhor. Ele falou, no dia do Senhor ele viu, né? Então a gente fala assim, é o domingo. O dia do Senhor é o domingo. Não, o dia do Senhor é o sábado. Porque se Jesus é o sábado, se Jesus é o dono do sábado, o sábado é dele. Se Jesus é o Senhor do sábado, logo o sábado é do Senhor. É o dia do Senhor. Simples assim, gente. Simples assim. Sabe? Então, não vamos se perder, gente. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar na lei do Senhor. Tá? Olha só. João capítulo 7, verso 23 a 24, olha. Atentem para as palavras do Mestre, gente. Atentem que Jesus diz, olha. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Atente para a palavra do Mestre, gente. Não julgue segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Percebe, gente? Percebe? As coisas que estão ali subentendido na lei de Deus, sabe? Tem gente que quer na letra da lei. Não, na letra, não está escrito aqui, ó. Pessoas que morrem na letra, gente. Nós temos que ver a espiritualidade, sabe? Segundo a reta justiça, ver as coisas da palavra de Deus, gente. Pra gente não cair na sedução do maligno, sabe? Então é maravilhoso, gente. Quando a gente estuda, é maravilhoso, gente, você ver essas coisas. Olha só, o que Jesus fazia no sábado? Será que Jesus era carpinteiro, né? Ele aprendeu o ofício com seu pai. José era carpinteiro. A Bíblia é clara em dizer isso, né? Então, será que Jesus fazia móveis no sábado? Será que ele fazia carpintaria no sábado? Não. Olha só. Lucas capítulo 4, verso 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Era costume de Jesus ir à sinagoga e à igreja. Havia o templo, gente. Havia o templo que os judeus adoravam a Deus no templo. Mas Jesus também ia na igreja, ia na sinagoga. Era a igreja. Ele ia lá, meditar na palavra de Deus, ler, sabe? Segundo o seu costume. Então era costume de Jesus ir lá no sábado na igreja, sabe? Aí olha só, João capítulo 9, verso 15 e 16, olha. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, né? E ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então os fariseus estavam ali, né? Incrédulos, né? Quem curou aquele cego? Como que ele pode ver aquele cego, né? Então o que o cego disse? Jesus, ele colocou lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo, né? Então alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Dizem outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então, gente, os fariseus, hipócritas, né? Acusavam Jesus de transgredir o sábado, porque ele curava no sábado. Porque ele abriu os olhos de um cego no sábado. E aí, hoje em dia, tem os mesmos fariseus hipócritas de hoje em dia dizendo o seguinte, não, que Jesus, o sábado foi abolido, porque Jesus curou no sábado. É o mesmo pensamento farisaico, de um modo agora diferente, gente. Agora contrariando a lei de Deus. Sabe? Enquanto os fariseus hipócritas acusavam Jesus de fazer milagres no sábado, de curar no sábado, né? E acusavam de transgredir, Jesus disse, não é pecado você fazer o bem no sábado. Ninguém transgride a lei. Eles se calaram, porque não é pecado mesmo. Mas eles acusavam Jesus de fazer o bem no sábado. É pecado, não pode curar no sábado, né? Olha essa hipocrisia deles, né? Agora, os fariseus modernos, hipócritas modernos, dizem o seguinte, não, você pode transgredir o sábado sim.
você pode transgredir o sábado sim, porque Jesus curou no sábado. Você percebe? Outro extremo. Os fariseus iam para um extremo. Os fariseus modernos agora vai para o outro extremo. Não, você pode transgredir a lei porque Jesus curou no sábado. Oh, gente, por favor, entendam essas coisas. Não caiam nessa astúcia do maligno, por favor. Não caiam, tá? Paulo e o sábado. As pessoas dizem, Paulo aboliu o sábado, né? Ninguém vos julga por dia de festa, dia de lua nova ou sábados, né? Como pessoa, quando nós lemos lá, né? Colossenses, né? Paulo escrevendo, né? Não, Gálatas, Paulo fala em Gálatas que a lei foi abolida, que não sei o quê. Olha só, gente. Olha que diz Atos capítulo 17, verso 2, olha. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras. Paulo tinha costume, gente. Paulo tinha costume de ir na sinagoga ao sábado. Aí tem gente que fala o seguinte, né? Não, mas Paulo ia na sinagoga só para pregar. Só para pregar para os judeus. Ele não ia lá para guardar o sábado, nem para adorar a Deus. Oh, gente, por favor. Olha que diz Atos capítulo 18, verso 4, olha. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então Paulo estava ali pregando na sinagoga, sim, estava convencendo sim, judeus e gregos, sobre Jesus. Mas, olha só, será que Paulo ia na sinagoga só para fazer isso? Porque houve um lugar, gente, que não tinha sinagoga, lá em Filipos. E olha o que aconteceu quando Paulo chegou lá e não tinha sinagoga. O que aconteceu no sábado? Olha só, Atos capítulo 16, verso 11 ao 13, olha. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha que interessante, gente. Era um sábado, não havia sinagoga. Será que Paulo deixou de guardar o sábado? Não. Ele saiu da cidade, do fervo da cidade, das preocupações, das correrias da cidade, foi para um lugar de oração, junto a um rio, um lugar de oração, para adorar a Deus, guardar o sábado. E ali se juntaram mulheres então ali para ouvir. E ali Paulo pregou sobre Jesus para eles ali. Era um sábado. Não tinha sinagoga. Percebe, gente? Então são detalhes que muitas pessoas não meditam, não param para pensar. Agora, olha só, gente, como que se deu a mudança do sábado ao domingo? Então até aqui nós vemos o sábado na Bíblia, né? O sábado é bíblico. Gente, tem inúmeros versos na Bíblia que falam sobre o sábado. Inúmeros. Dizendo que o sábado é o dia de guarda, um dia sagrado. Inúmeros. Mas as pessoas dizem o seguinte, não, mudou o sábado para o domingo. Mudou o sábado. Ah, é? Como que aconteceu isso? Né? Olha que nos diz 2 Pedro capítulo 2, verso 1, olha. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Palavras do apóstolo Pedro, gente. No tempo dele já havia falsos profetas que estavam tentando ali distrair o povo de Deus ali, sabe, desviar o povo de Deus dos caminhos. E eles lutavam contra isso, os apóstolos lutaram muito contra isso, gente. Paulo, João, Pedro, eles lutaram muito contra isso, contra pessoas que estavam querendo introduzir heresias, sabe? Então eles lutaram contra isso. E não é diferente, gente, no nosso tempo, porque também tem muitos falsos profetas no nosso tempo, muitos falsos mestres, falsos doutores, sabe? Introduzindo encobertamente, gente, introduzindo assim, ó, sorrateiramente. E como que se deu isso na história, gente? Né? Olha só, nós vamos dar uma profecia agora. Eu não vou pegar a profundo da profecia, porque nosso objetivo não é esse. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas nas profecias que mostram coisas importantes para o nosso tempo, tá? Olha que interessante. Daniel é um livro profético que tem muita coisa a nos revelar. Quando você vai lá em Daniel capítulo 2, você vê lá o sonho do rei Nabucodonosor de uma grande estátua, né? E quando você vai no capítulo 7 de Daniel, você vê 4 animais. 4 animais. Quando você vai lá no capítulo 2, você vê assim uma profecia já resumida, sabe assim, já dá um panorama geral da profecia, né? Desde a Babilônia até a volta de Jesus, quando cai a pedra no pé da estátua, né? E destrói a estátua inteira. Aquela pedra toma conta da terra inteira. Ali representa o reino de Cristo. Cada metal, gente, daquela estátua representava um reino. Cada metal representava um reino. Que reinos eram esses? A Babilônia, né? Que era a cabeça de ouro. Daniel disse, né? Tu, ó rei, és rei de reis, né? Tu és a cabeça de ouro. Então, a Babilônia, que era de Nabucodonosor ali, aquele grande império, né? Era a cabeça da estátua. Depois viria um outro reino. Qual o reino que substituiu, gente? Qual o reino que substituiu a Babilônia? Os medos e os persas. Depois dos medos e os persas viria também um terceiro reino. Qual foi o reino que conquistou a Média Persa? Qual que foi o reino? Foi a Grécia. Alexandre o Grande conquistou.
E a Grécia, depois que Alexandre o Grande morreu, foi dividida entre seus generais. Então veio Roma e conquistou tudo, gente. Roma foi um império muito longo, muito comprido, por isso que as pernas da estátua de ferro, né? Que é um reino muito poderoso. Só que Roma também caiu nas mãos de 10 tribos bárbaras, gente. 10 tribos bárbaras e dividiu o reino do romano, formando a Europa que nós conhecemos, né? Então, na estátua de Daniel, ele dá assim, uma base para nós dessa profecia. Mas, no capítulo 7, dá mais detalhes. Os animais também representam os mesmos impérios, né? O leão alado representando a Babilônia. Esse leão ficou de pé, né? Tem vários detalhes que dá sobre esses animais, né? Depois você vê o urso com 3 costelas na boca, mostrando que a Pérsia destruiu 3 cidades importantes e fez uma carnificina nessas 3 cidades, né? Que é a Lídia, né? O próprio Egito e a Babilônia. Essas 3 cidades foram destruídas, né? Os persas devoraram muita carne, fizeram muitas coisas cruéis ali, sabe? E depois você vê o quarto animal, né? Que era um animal de 4 cabeças com 4 asas de ave nas costas, né? De águia nas costas. Um animal muito veloz. O leopardo é um animal muito veloz. Alexandre o Grande, ele conquistou com muita velocidade, gente, o reino, né? A Grécia conquistou com grande velocidade. Alexandre o Grande foi um general, assim, espetacular. E ele tinha 4 generais. Esse leopardo tem 4 cabeças. Alexandre o Grande tinha 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais que, com a morte de Alexandre, dividiram o reino. Né? Dividiram o reino em 4 partes. E depois nós vemos um animal terrível, espantoso, né? Um animal feroz, né? Que Daniel não conseguiu nem sequer comparar esse animal. E esse animal, então, ele tem alguns detalhes. Ele tem 10 chifres, esse animal. Então, olha só que interessante, gente. Quem era, né, o império de ferro, né? Lá da estátua de Daniel, né, capítulo 2. E Daniel capítulo 7 nos dá uma dica. Olha, Daniel capítulo 7, verso 23, olha. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. O Império Romano, gente, o Império Romano conquistou, gente, conquistou vastos territórios, sabe? Muitas nações foram derrotadas pelo Império Romano. Um império diferente de todos os outros, sabe? Bem diferente. Roma, gente, Roma, ela tinha muita diferença, sabe? Roma tinha senado, tinha senadores, era uma república, né? Diferente de todos os reinos. Então nós vemos Roma em 2 fases. Roma da república, né, dos senadores, e depois Roma império, dos imperadores, né? Foram 2 fases. Por isso que lá em Daniel capítulo 2 a estátua tem duas pernas, né, representando o Império Romano. São 2 fases. Da mesma maneira também tem 2 fases do Império Romano, que é a fase pagã e a fase papal. Então vamos ver sobre isso. Olha só, gente, Roma conquistou tudo, né? Mas quando Roma ficou muito grande, Roma acabou caindo nas mãos de 10 tribos bárbaras, né? Os anglo-saxões formaram a Inglaterra. Os francos formaram a França. Os visigodos formaram aqui o norte da Espanha ali, né? Os suevos formaram Portugal. Os vândalos formaram o sul da Espanha. Nós vemos ali, olha, os germanos formando a Alemanha, né? Os alemanos, né? Os germanos, as tribos alemanas, né? Os germanos ali formaram a Alemanha, né? Nós vemos os burgundos, né? Os burgundos, que eram uma tribo bárbara, também formando a Suíça. Os ostrogodos formando a Áustria, né? Os lombardos, norte da Itália. Os érulos, sul da Itália. Então você vê, gente, são os 10 tribos bárbaras que dividiram o reino. Quando Roma, o Império Romano caiu, quando Roma do Ocidente caiu, né? As 10 tribos bárbaras dominaram e formaram as 10 nações aqui, né? Que nós vemos aqui, olha. Formaram a Europa que nós conhecemos hoje. A Europa que nós conhecemos hoje. Percebe, gente, como que a profecia é maravilhosa? Então, olha que interessante. Houve no Império Romano, ainda quando era império, o primeiro decreto dominical. Quando Roma perseguiu os cristãos, gente, porque Roma de fato perseguiu. Roma de fato perseguiu, matou os cristãos, mandou nos coliseus romanos lá, né? Nas arenas dos coliseus ali. Muitos cristãos foram dados às feras, crucificados, tocado fogo nas estacas, sofreram muito, gente. Então até que chegou um momento em que surgiu um imperador chamado Constantino. Esse Constantino, ele acabou com a perseguição. Ele acabou com a perseguição aos cristãos, né? Declarando o Império Romano como cristão. Porque ele venceu uma batalha contra o seu cunhado, né? Numa batalha chamada Batalha Ponte Milvio, né? Que ele venceu Magêncio, né? Que era o cunhado dele, que era um dos governadores, porque Roma naquela época foi dividida, né? Era tão grande que foi dividida em tetrarquia, né? Então, Constantino conseguiu vencer uma parte ali no Oriente, né? Ele conseguiu vencer o adversário dele ali, né? E conquistou. E aqui no sul, Magêncio, que era o cunhado de Constantino, também conquistou aqui
do outro tetrarca ali, né, conquistou também. Então ficou duas partes, Roma Ocidental e Roma Oriental. Constantino estava governando Roma Oriental e Magêncio, Roma Ocidental. Então Constantino decidiu que ia acabar com esse negócio de divisão do Império, que o Império ficava na mão dele. Então ele marchou do Oriente para conquistar o Ocidente aqui, Roma do Ocidente. E aí quando ele chegou, né, perto da Ponte Milvio, perto dessa batalha, ele percebeu que o exército dele era muito menor do que o do cunhado dele. O cunhado Magêncio tinha um exército muito maior. E aí ele estava preocupado, apavorado. Falou assim, puxa, agora eu vim aqui, vou perder essa guerra, né? Aí ele teve uma visão, segundo ele, né? Viu uma visão no céu, de um símbolo, né? No céu, com as letras de Cristo. As letras gregas de Cristo, né? Que é um X e um P. Que hoje os papas usam como símbolo, né? Que é o Quirô. Né? Ele viu no céu aquele símbolo e uma voz dizendo, sob esse símbolo vencerás. Então ele mandou pintar no símbolo esse símbolo nos escudos dos soldados. E disse assim, olha, o Deus dos cristãos apareceu para mim, dizendo que nós vamos vencer. E aí no exército dele havia cristãos ali. E os romanos tinham muita admiração pelos cristãos, porque os cristãos morriam pela fé. Então, gente, você acredita que Constantino foi lá e venceu o cunhado dele, matou o cunhado dele lá e venceu a batalha? E dominou e passou a ser, então, governador de toda parte. Só que ele transferiu o governo romano para o Oriente, né? Lá em Constantinopla. Ele construiu uma estátua, uma cidade, né? Chamada Constantinopla, que era a cidade de Constantinopla, que foi a cidade que ele começou a governar. E aqui, no Oriente, Roma, no Oriente, ficou meio que desguarnecida. Quem que ficou aqui representando? Né? Ficou o Papa. O governo passou a ser o governo agora religioso. E olha só, gente, o decreto que ele fez, né? Ele fez um decreto, depois que ele estabeleceu o governo como governo cristão, né? Como Roma agora não é mais pagã, Roma agora é cristã. Então, Constantino fez um decreto de 7 de março de 321 depois de Cristo, olha. Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendo os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos. Visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Então olha só, ele baixou um decreto como o venerável dia do sol, né? O primeiro dia da semana, gente. Aqui passou-se então a introduzir sorrateiramente o domingo. Se bem que antes mesmo já havia alguns que guardavam o domingo. Por quê? Eu digo para vocês que houve com a destruição do templo, né? Os judeus fizeram um concílio chamado Concílio de Jâmina. Nesse Concílio de Jâmina houve uma separação entre judeus e cristãos. Os judeus estavam vendo que os livros cristãos estavam sendo agora tidos como sagrados, então eles ficaram com medo de perder, né, os livros da Torá, né? Então eles fizeram uma separação ali. Ali, gente, passou a ter uma separação, uma divisão, porque muitos cristãos adoravam a Deus nas sinagogas também. E a partir daquele momento, aquele concílio de Jâmina ali, houve um cisma entre os cristãos e judeus. Os cristãos foram proibidos de estar na sinagoga, sabe? Então começou-se a haver uma repulsa pelos judeus. E o sábado passou a ser um dia assim, considerado como um dia, né, que os judeus guardavam, e os cristãos estavam sendo confundidos com os judeus. E aí alguns cristãos, para se diferenciar dos judeus, começaram a separar o domingo como dia de guarda. Mas nós não temos nenhuma autorização bíblica para isso. Começou a ser uma tradição que foi combatida pelos apóstolos. E muitos cristãos não guardavam o domingo, guardavam o sábado. Os cristãos guardavam o sábado. Mas começou a haver cristãos guardando o domingo e cristãos guardando o sábado. Por isso nós temos até hoje sábado e domingo. Até hoje nós temos sábado e domingo. Mas o primeiro decreto dominical, gente, foi dado por Constantino, tá? O primeiro decreto dominical, para guardar o venerável dia do sol. O domingo, gente, no calendário inglês e americano, é Sunday. O nome é Sunday. Se você traduzir Sunday, significa dia do sol. Era o dia do deus pagão, sol, que os romanos adoravam, sabe? Então, o papado, gente, acabou tomando para si também esse dia. Começou a tomar esse dia para si. E aí, nós vemos que houve o cumprimento da lei, né, da profecia, né? Que diz: cuidará e mudar os tempos e a lei de Deus. Então, olha só que interessante, gente. O papado, o sistema papal, né, o sistema católico, né, o papado, que é o sistema de governo católico, né, ele criou uma lei diferente do catecismo. Olha só, na lei de Deus, gente, na Bíblia, você vê lá, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quando você vai para o catecismo, lá está assim: amar a Deus sobre todas as coisas. Está de acordo.
Está de acordo com o primeiro mandamento da lei de Deus. Mas quando você vai para o segundo mandamento, tá lá, não farás para ti mais escultura. No catecismo tiraram. Não tem no catecismo esse segundo mandamento. A igreja tirou os mandamentos. Aí, olha, na lei de Deus, o terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como no catecismo tiraram o segundo mandamento, então, o terceiro mandamento da Bíblia passou a ser o segundo para eles. Não tomar seu nome, santo nome em vão. Você percebe aqui a mudança? Aí, olha só. Quando é o sábado, lembra-te do dia de sábado para santificar na lei de Deus é o sábado. Mas no catecismo, guarda domingos e festas. Que na lei de Deus é o quarto mandamento, lá é o terceiro para eles. Terceiro mandamento. Por quê? Porque tiraram um, né? Ficou faltando um. Aí, olha só. No quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Que é o quarto mandamento para eles lá, honra pai e mãe. Tá certo, só tá errado que é o quarto para eles lá, né? E na lei de Deus é o quinto, né? Aí, olha só, sexto mandamento, não matarás. Qual que é o sexto lá para eles? Não matar também, que é o quinto mandamento deles lá. Sétimo mandamento, não adulterarás. Qual que é o mandamento deles lá? O sexto, não pecar contra a castidade. Né? Aqui é o sétimo, lá é o sexto. Aqui fala não adulterar, lá fala não pecar contra a castidade. Né? Aí, oitavo mandamento, olha, não furtarás. Lá é o sétimo para eles, não furtar. Agora, olha, nota que interessante. 9, olha, não dirás falso testemunho. Lá é o 8, não levantar falso testemunho. Agora, não ficou faltando um mandamento? Ficou faltando um mandamento, não ficou? O que eles fizeram então para dar 10? Dividiram o 10º mandamento aqui, olha o que diz o 10º mandamento na lei de Deus, olha. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. O que eles fizeram lá no catecismo? Dividiram. Não desejar a mulher do próximo é o 9º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias é o 10º. Olha só, gente. Por isso que eles colocaram lá, né, o sétimo mandamento, como o sexto deles lá, né? Não pecar contra a castidade, porque lá não adulterarás. Por quê? Porque aqui agora no 10º mandamento eles dividiram. Então, não cobiçar a mulher do próximo, né, que é adultério, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Mas a mulher do próximo não é do próximo. E as coisas alheias também não é do próximo. Então eles dividiram, percebe, gente? Para dar 10. Aí você nota, gente, a intenção aqui de mudar a lei de Deus, sabe? De mudar a lei de Deus, gente. Infelizmente, esse poder profético, né, que está lá em Daniel capítulo 7, né? Esse poder que cuidaria mudar os tempos e a lei de Deus, se cumpriu, gente. Se cumpriu, né? Você vê que eles mudaram, de fato mudou a lei de Deus. Mudaram a lei de Deus. E aí trocaram o sábado pelo domingo. Qual é o argumento bíblico, gente, que a Igreja Católica usa e que os protestantes de modo geral usam? Você vê, a maioria dos cristãos seguem o que o Papa diz. Seguem o que a Igreja Católica diz. Qual é o argumento bíblico que eles dizem para a guarda do domingo, para guardar o domingo ao invés do sábado? Primeiro argumento, olha, Jesus ressuscitou no domingo. Então o que eles dizem? Não, Jesus ressuscitou no domingo, então agora o domingo agora é dia de guarda, não é mais o sábado. Bem, gente, aonde está dizendo que agora o domingo é o dia de guarda, não o sábado? Olha só, Mateus capítulo 16, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios. O que diz aqui? O domingo agora foi substituir o sábado? Não, não está dizendo nada disso. Não está dizendo nada disso. Aqui não tem uma atualização dada por Jesus de que agora, o domingo agora é o dia de guarda. Não tem. Continuando, olha. Marcos 16, verso 2, olha. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Está dizendo aqui que o sábado foi mudado? Não. Está dizendo apenas que no primeiro dia da semana elas foram no sepulcro para, né, embalsamar Jesus ali. Mateus, verso 28, verso 1, olha. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Olha que interessante, gente. Note nesse versículo aqui, que é dado aqui o sábado. E no fim do sábado, quer dizer, só depois que passou o sábado que elas foram no primeiro dia da semana. Então, elas guardavam o sábado. E aqui eles dizem aqui que o domingo agora foi substituído. Você está vendo alguma coisa aqui, dizendo que foi mudado o sábado para o domingo agora aqui? Pelo contrário. Pelo contrário, nós estamos vendo aqui que as mulheres guardavam o sábado. Olha só, gente. Lucas capítulo 23, verso 54, até o capítulo 24, verso 1, olha. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. Então, olha só, porque Jesus ressuscitou, mudou o sábado para o domingo? Tem isso na Bíblia? Tem assim, está dizendo, Ivan, é subentendido.
Tá, vamos pensar, né, que eu disse para vocês lá, né, que a gente também tem que ver, né, o subentendido da coisa, né? Então, onde está subentendido aqui que o sábado foi mudado, gente? Não, que Jesus ressuscitou, tá? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas ele morreu também no sexto. Ele morreu no sexto. Não é importante também a morte de Cristo? A morte de Cristo é importante também. Então, por que Cristo morreu? A sexta-feira também não deveria ser guardada? Então, você percebe, gente, sim, mesmo a gente tentando analisar, assim, subentendido, nós não vemos subentendido nada aqui, gente. Aqui não tem nada subentendido que o sábado foi transformado para o domingo. Não tem nada subentendido aqui. Aqui está apontando só que Jesus ressuscitou. E eu digo mais para vocês ainda. Lembra que eu falei para vocês que o sábado é um memorial da redenção? Pois é, gente. Cristo, que criou o sábado, quando ele criou, ele descansou no dia que ele criou o sábado. E na redenção, quando ele veio redimir nós do pecado, ele também descansou. Ele morreu na sexta, descansou na sepultura no sábado e ressuscitou no domingo. Eu posso usar esse argumento, subentendido assim. Não posso? Eu não posso dizer subentendido que Jesus descansou no sábado, na sepultura? Eu posso, gente. Da mesma maneira que a pessoa pode falar assim, argumentar, não, Jesus ressuscitou no domingo, então eu vou guardar o sábado por causa do domingo. Eu posso argumentar que Jesus descansou no sábado. Você percebe, gente? Então, esse argumento que Jesus ressuscitou no domingo e por isso que o sábado mudou para o domingo, não tem base bíblica, gente. Não tem base bíblica, tá? Nem subentendido, tá? Olha só outro argumento, né? Segundo argumento. Partir o pão no primeiro dia, quer dizer, aqui nem se fala que seria a ceia, né? Mas vamos supor que seja a ceia. Eles celebraram a ceia no primeiro dia da semana. E pelo fato de eles celebrarem a ceia no dia da semana, no primeiro dia da semana, diz que o sábado foi mudado? Não. Não, porque nós também celebramos a ceia em outros dias também, né? Olha só que diz Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Está subentendido aqui alguma coisa aqui que o sábado foi mudado aqui? Eles partiram o pão no primeiro dia da semana. Mas aqui está subentendido que por causa disso o sábado foi mudado? Não está subentendido isso, gente. Não está. Não está subentendido aqui nada disso. Terceiro argumento bíblico, né, que eles dizem, né? Fazer coletas no primeiro dia. Olha só. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas, quando eu chegar. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, vocês vão começar a juntar o dinheiro de vocês aí no primeiro dia da semana, para me chegar aí e pegar com vocês. Para que não faça quando eu chegar aí. Está dizendo aqui que o sábado foi mudado aqui? Está dizendo que agora domingo, que é o primeiro dia da semana agora, que agora precisa ser guardado o primeiro dia da semana, porque eles fizeram coletas no primeiro dia? Sabe, gente, Paulo não quis que fizesse no sábado a coleta. Eu posso argumentar isso também, não posso? Eu não posso subentendido falar isso para vocês? Da mesma maneira que falar assim, não, eles coletaram no primeiro dia de semana, então o primeiro dia de semana agora é o domingo, então tem que guardar o domingo. Mas eu não posso dizer para vocês que Paulo quis fazer no primeiro dia de semana, porque não podia fazer no sábado, porque o sábado é o dia do Senhor? Não é mais propício eu falar isso para vocês? Então, como pode a pessoa falar argumentar que esse dia, que o domingo, o primeiro dia de semana foi mudado, o sábado foi mudado para o primeiro dia de semana, porque eles coletavam ofertas no primeiro dia de semana? Gente, não tem cabimento, tá? Não tem cabimento, tá bom? Olha só, eu estou abrindo para vocês, gente, todos os versículos bíblicos que falam sobre o primeiro dia da semana. E nenhum deles aqui fala que mudou o sábado para o domingo, sabe? Agora, note que interessante, gente. O sábado é um mandamento da lei de Deus muito importante. Todos os versículos bíblicos que eles alegam que dão para a mudança do sábado para o domingo, né? Todos os versículos bíblicos eu li para vocês. Não tem mais. Não tem mais. Os versículos que falam do primeiro dia da semana na Bíblia são esses que eu mostrei para vocês. Que eles argumentam que por causa disso o sábado foi mudado para o domingo. Mas nós não vimos nada disso. Então lembra-se que Pedro já havia dito, né, que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores que introduziriam encobertamente, né, sorrateiramente, heresias de perdição? Pois é, gente. Eles pegam os versos bíblicos e deturpam os versos bíblicos para falar uma coisa que não é. Que não é. E aí tiram um mandamento da lei de Deus. Um mandamento da lei de Deus. Porque se você perguntar para eles assim, matar pode? Não, é pecado. Onde que mostra? Na lei. Adulterar é pecado? Adulterar pode? Não, não pode adulterar não. Adulterar é pecado. Na lei. Furtar? Não, não pode, é na lei. Né? Cobiçar? Não, na lei. Dar falso testemunho? Não, não pode, está na lei. Mas o sábado foi abolido. Agora nós guardamos domingo, porque domingo é dia do Senhor.
Você percebe, gente? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E o sábado, que é um dia que Deus sabia que ia ser esquecido, por isso que ele começou com lembra-te. Deus sabia que ia ser esquecido, porque esse dia é um dia muito importante, sabe? E ele tem a ver com a santidade. Deus disse assim, olha, lá em Ezequiel capítulo 20, verso 20, né? Porque dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para que soubesse que eu sou o Senhor que o santifica. Então, quando você guarda o sábado, você está declarando para o mundo que você teme a um Deus grandioso, um Deus criador dos céus e da terra, sabe? Que você não veio do macaco, você não veio da ameba. São tudo heresias que estão tendo colocado para desviar o homem de Deus. E o sábado, gente, sábado é um marco. Quando você guarda o sábado, você proclama para o mundo, não, Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. E você acredita no Deus criador, sabe? Você adora um Deus criador. E você reconhece que você é filho dele, que você não veio do macaco, nem da ameba, nem de nada. Eles querem tirar isso de você. Eles querem fazer com que você esqueça isso, sabe? Não, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, é o memorial da ressurreição. Bom, gente, vamos ver isso. Olha só. 2 selos na Bíblia. 2 selos. A marca de Deus e a marca da besta. E nós vamos ver isso. Olha só. Na Bíblia, o selo de Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e 3, olha. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, nós vemos aqui, gente, que há um selo de Deus, que é na testa. Na testa. Agora, olha só o selo da besta. Apocalipse capítulo 13, 16 e 17, olha. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então percebe aqui? Nós temos ali um sinal de Deus na testa, dos servos de Deus, e aqui nós temos também um sinal na testa, ou na mão direita, dos adoradores da besta. Então, gente, o que acontece? Tem gente que pensa que é uma tatuagem, é um chip, é um código de barras, né? Gente, lembra-se que a Bíblia é simbólica, tem coisas aqui que são simbólicos, tá? Testa, gente, fronte, é sinal de inteligência, sabe? De entendimento, na testa, sabe? Então, inteligentemente você vai ter o sinal de Deus, você vai entender as coisas de Deus, e da mesma maneira que as pessoas vão rejeitar Deus, pela própria consciência, inteligentemente, também sabendo que estão aceitando a besta. Estão sabendo. Não é nada ignorante, não. Não vai ser ninguém feito iludido, não. Sabe? Vão porque quer mesmo. Porque não vai poder comprar nem vender. Então fala assim, ah, Deus, olha, é muito bom, né? O Senhor é muito bom, mas eu prefiro com a cabeça, porque a cabeça é que eu posso comprar e posso vender. Então eles vão inteligentemente fazer isso, aceitar isso. Mas por que na mão, então? E a mão? A mão representa o quê? A mão direita, gente, representa a honra. Trabalho, sabe? As pessoas vão desonrar Deus, gente. Sabe? Porque, lembra, Deus fala assim, a minha destra, né? Senta a minha destra, né? A destra é honra, lugar de honra. Mas eles vão honrar a besta. Com a destra vão honrar a besta. Então são símbolos, tá? E olha só que interessante, gente. A lei de Deus, gente. A lei de Deus colocada no coração dos servos de Deus, olha. Isaías capítulo 8, verso 16. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, sabe? Sela a lei nos meus discípulos. Então os filhos de Deus, eles têm a lei guardada no coração, né? A lei de Deus está guardada no coração e na mente. Por isso que é o sinal na testa, sabe? Na mente, eles guardam a lei de Deus, sabe? Então aqui está a diferença, gente, do selo de Deus e do selo da besta. Então o sábado, gente, o sábado é um sinal. E é questão de adoração. A questão da marca da besta, né, é uma questão de adoração, gente. É uma questão de adoração. Olha só, Apocalipse capítulo 14, verso 7, olha. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorem. Olha só que interessante. Notem que devemos adorar quem? O Deus Criador. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus Criador. Você percebe que aqui o ato de adoração, o sábado, gente, o sábado, ele aponta para o Deus Criador. Por que Deus quer que guarde o sábado? Porque em 6 dias fez ele o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, tudo que neles há. Você percebe aqui, o sábado aqui, subentendido aqui nesse ato de adoração aqui, gente? Quando você adora o Deus Criador,
Você adora reconhecendo que Ele criou todas as coisas. E o sábado é um selo de Deus. O sábado ele aponta para o Deus Criador. Se você pegar os mandamentos da lei de Deus, gente, se você pegar todos os mandamentos, você vai ver que o sábado ele tem uma distinção. O sábado é o único que tem ali o nome de Deus, né? Porque o Senhor, né? Deus, né? E também a função de Deus, porque Deus criou, Deus é o Criador, então já mostra que Deus é o Criador. E o domínio que Deus tem sobre todo, Deus criou tudo. Ele tem domínio sobre tudo. De fato, gente, um selo na antiguidade, ele tinha essa característica. Quando um rei ia selar um documento, ele derrubava cera naquele documento e com o anel do rei, com o sinete do rei, ele selava aquilo ali. Então, a pessoa que recebia aquela carta selada com o selo do rei, ele ia ver quem que era que estava enviando a carta para ele. Quem que era? O rei, que rei? O rei tal. Qual que é o domínio dele? Domínio tal, né? Então você percebe, tinha o nome do rei, tinha a função, né, do domínio, porque também podia ser selo de governadores, por exemplo. O governador podia dar um selo também. Mas quando era o selo do rei, distinguido do governador. Então tinha um selo, o selo tem que destacar o nome de quem está enviando, o cargo de quem está enviando e o domínio. Percebe? Então isso era um selo. Então o selo do rei tinha o rei, o nome do rei, o cargo do rei, que é rei, o seu domínio, né? Tudo. Se era o governador, o nome do governador e o seu domínio. Percebe, gente? Assim era um selo. E o sábado, gente, ele tem essa característica de um selo. O sábado tem essa característica. Porque ele tem o nome de Deus, ele tem um cargo de Deus, Criador, e o domínio de Deus, criou os céus, a terra e tudo que neles há. Por isso que ele é digno de adoração. Por isso que em Apocalipse capítulo 14, verso 7, está dizendo assim, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adore o Deus verdadeiro. Adore o Criador. Porque todos os outros são criados. Ele é o único Criador. Ele é o único Deus. Percebe? Agora, notem, gente. Notem o que a besta quer. A adoração também, olha. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, a grande questão de Satanás é querer adoração. Ele quer ser como Deus. E ele não mede esforço para isso. Se ele fizer com que você deixe de adorar Deus no dia sagrado dele, para você adorar no dia que o Satanás escolheu, que o diabo quer, né? Ah, mas Ivan, você está dizendo que o domingo é o dia do diabo? Não. Veja só que interessante, gente. Deus criou todos os dias. Todos os dias são de Deus. O diabo é um usurpador, sabe? Mas ele é astuto. Ele quer que você desvie da lei de Deus, transgrida a lei de Deus, porque se você transgredir um mandamento, você transgride todos. Então ele quer que você desvie da lei de Deus para focar na criatura, ao invés do Criador. Na criatura ao invés do Criador. Ah, Ivan, mas guarda o domingo porque Jesus ressuscitou. Gente, sim, Jesus ressuscitou no domingo, nós sabemos disso. E nossa, como nós nos rejubilamos nisso. Deus é o nosso Criador. Mas Deus não deixou o domingo como memorial da ressurreição. Você sabe qual que é o memorial da ressurreição, gente? É o batismo. Porque assim como em Cristo, né, a gente morre em Cristo, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também somos levantados na água. Esse é o memorial do domingo, que é o batismo. Que é o memorial da criação, da ressurreição de Cristo. O memorial da ressurreição de Cristo, gente, é o batismo. Você morre para o velho homem e assim como Cristo ressuscitou dos mortos, você ressuscita também uma nova criatura. Tá? Esse é o memorial, claro, na Bíblia, da ressurreição, sabe? Que nos dá vida, né? Cristo Jesus. Agora, pegar o primeiro dia da semana, que é um dia comum, transformá-lo em sagrado, em detrimento do sábado do Senhor, que é bíblico, que está na Bíblia, isso é um erro, gente. Isso é um erro, tá? Não devemos fazer isso, tá? Olha só, Apocalipse capítulo 14, verso 6, verso 7, olha. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Olha só que interessante, gente. Evangelho eterno. Eterno. Desde antes, já tinha, sabe? Até a eternidade. Quando fala eterno, gente, que não tem começo nem fim. O evangelho eterno de Deus. Para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Percebe aqui, gente? Até aqui nós estamos vendo, adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o nosso Deus, que estabeleceu o sábado como memorial da criação. Que Ele é o Senhor. Lembra-te do dia de sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Percebe, gente? Então, é isso aqui. Olha só, o sábado é tão importante, que
com a consumação de todas as coisas, quando Deus restaurar todas as coisas, vai haver o sábado, gente, na nova terra. Então, como que o sábado poderia ser abolido, gente, se na nova terra vai ter um sábado também? Olha o que diz lá Isaías, capítulo 63, verso 22 e 23, olha. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro sábado, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Que coisa maravilhosa, que promessa gloriosa, gente. Não se deixe enganar, por favor, não se deixe enganar por artimanhas de pessoas que encobertamente introduzem heresias, sabe? Desprezando as coisas do Senhor. Então, que não seja assim comigo nem com você. Porque até no novo céu e na nova terra, nós adoraremos ao Senhor de um sábado a outro sábado. Então, espero que você tenha compreendido esse tema tão importante. Foi nesse pequeno tema aqui de estudo, né? É um tema para se estudar muito, né? Muito mesmo. Não dá para a gente resolver em pouco tempo. Eu fiz o possível aqui para resumir para vocês as coisas mais importantes. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha entendido. Mas se tiver dúvidas, me coloco à disposição de vocês. Tá bom? Então, que vocês meditem como está em Salmo 1. Medite sobre as coisas de Deus, sobre a lei de Deus. Vê a beleza, gente, das coisas de Deus. Começa a meditar. Né? Não seja como as pessoas que são levadas por ventos de doutrinas. Busquem o assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do seu amigo, Ivan.